Estamos aqui reunidos hoje, segunda-feira, um dia depois do jogo de ontem, domingo, diante do Ferroviário de Maputo, justamente para reagirmos a uma notícia tornada pública ontem, a quando do término do jogo, diante da mesma equipa que até então liderava o campeonato nacional, vulgo Moçambola. Nós, como direção da equipa do 1º de Maio de Quelimane, recebemos com surpresa a notícia de demissão do treinador aqui ao meu lado direito. Reunimos de emergência ainda ontem à noite para analisarmos os prós e os contras à volta desta decisão do treinador. Fomos-nos a perceber que as causas da demissão têm a ver com o mau ambiente dos amantes do desporto na Zambésia, vulgo adeptos, e em função disso analisamos o mérito desta decisão e a causa que leva com que os adeptos ou certos adeptos possam estar a pôr em causa o trabalho do treinador, e concluímos que, da análise feita como direção da equipa do 1º de Maio de Quelimane, a primeira decisão que tomamos é que somos solidários ao nosso treinador, solidários a ele porque é um treinador que tem vindo a trabalhar conosco desde janeiro, com as condições reais do terreno criadas, e sabemos o que ele tem vindo a passar, e por isso exigimos a ele o possível. A quando da nossa assinatura do contrato de trabalhos, nós sabemos nos posicionar. Os lugares que nós queríamos eram basicamente de manutenção em função das nossas reais condições. Para os que não sabiam, o 1º de Maio de Quelimane é uma equipa que, desde que existe há mais ou menos 4 anos no Moçambola, nunca contratou treinadores, ou melhor, jogadores direcionados, ou seja, nunca teve condições de escolher jogadores que quer para o seu plantel. O 1º de Maio de Quelimane é uma equipa do bairro, vive representando os zambesianos a partir de jogadores de boa vontade que, quando iniciam todas as épocas, entregam-se, correm em número de 100, 120, 140, e destes escolhe-se o 11 inicial para poder fazer parte da equipa principal do 1º de Maio de Quelimane. É com base nesta realidade que nós contratamos o Mr. Sitoi e demos-lhe a conhecer que as nossas condições no terreno são essas. E são essas as condições que nós exigimos a ele em função daquilo que nós lhe damos como meios de trabalho. Dizíamos nós que, definitivamente, concluímos que, apesar dos adeptos terem razão e exigirem sempre resultado, em algumas vezes não têm estado próximos de nós como direção para saberem efetivamente quais são as dificuldades que os jogadores, a direção, o treinador, enfim, toda a equipa tem sofrido. Como decisão, não somos favoráveis à demissão do Sr. Sebastião Sitoi, porque pensamos nós que, de acordo com o nosso patamar, de acordo com os nossos programas, de acordo com as nossas condições, ele é o treinador com quem apostamos no início e continuamos a apostar com ele até onde for possível. Para o vosso conhecimento, há coisa menos de um mês, nós, como direção desta equipa, na pessoa do meu presidente que está ao meu lado esquerdo, emitimos um diploma de honra, do qual não trazemos aqui agora, mas apenas é uma notícia para vos passar, porque temos vindo a reconhecer com mérito o trabalho do Sr. Sebastião Sitoi. É o que nos cabia dizer nesta conferência de imprensa em relação aos procedimentos, ou seja, a reação da demissão ou possível demissão do treinador Sebastião Sitoi. Obrigado. Estiveram reunidos recentemente, chegaram a algum acordo para a direção tomar essa decisão? Sim, chegamos ao acordo de não aceitar a demissão do treinador, porque nós programamos trabalhar com ele, ouvimos também jogadores da equipa do 1º de Maio de Quelimane e até alguns influentes, e a conclusão que se chegou é a mesma que coincide com a nossa decisão de não aceitar a demissão do treinador Sebastião Sitoi. E nós reconhecemos que ele tem vindo a trabalhar debaixo de muita pressão, uma pressão que muitas vezes não se ajusta com a realidade dos meios que lhe oferecemos. Provavelmente não saibam, 1º de Maio de Quelimane, vocês como jornalistas locais, sabem que é uma equipa que sempre teve dificuldades, tem essas dificuldades, e não podemos pedir omelete sem ovos. Quando diz que a direção não aceita, é a mesma vontade do treinador, visto que ele em público disse que já não tinha ambiente face às questões que anteriormente explicou sobre esta pressão, não é?
dos adeptos. É a mesma vontade que o treinador tem ou esta é uma vontade que a direção tem? Não estaria aqui a impor o que o treinador não quer? Zefanias, se reparares bem na entrevista feita, e eu depois vou pedir a palavra ao treinador, se reparares bem na entrevista feita, que nós também tivemos conhecimento, o treinador não disse em nenhum momento que põe à disposição o seu lugar por causa do relacionamento com a direção. Nossa relação com o treinador é muito afável e continuamos a ser muito unidos, jogadores, treinadores e a direção. Portanto, qualquer coisa que quiser saber sobre o treinador, felizmente ele está ao meu lado esquerdo, mas nós sentimos que ele é humano e precisa de um pouco de paz. Que garantias é que a direção lhe dá para tornar possível esse ambiente de trabalho que ele sempre exige, que está a trabalhar sob pressão e não há ambiente para trabalhar? O senhor Sebastião citou, e não quero falar por vez dele, ele está aqui ao meu lado, é um treinador que veio para aqui não por dinheiro. Nós, como direção, já vimos a ele, dizia, muitos contratos para que ele fosse jogar para outras equipas com dinheiros e valores acima dos nossos, mas ele é um jovem que está conosco para ver se pode fazer o nome dele e nunca em nenhum momento nos abandonou. Não seria neste momento em que os adeptos não compreendem em algum momento o posicionamento dele, o sacrifício dele, que nós havíamos de pôr a ele de mãos a abanar. Nós somos solidários a ele em função daquilo que nós pensamos que ele tem vindo a trabalhar para nós. Sim, mas ele sofre ameaças, por exemplo, da agressão. Que garantias é que a direção vai criar para que, de fato, situações dessa natureza, e ele evoca que é um grupo de pessoas que exercem essa pressão sobre ele. Que queria saber que condições é que a direção vai criar para que, de fato, situações de natureza não vão ter acontecer. Eu posso lhe garantir o seguinte: nós somos uma direção que sabemos onde estamos e como trabalhamos. Para seu conhecimento, nós sabemos que muitas vezes até não são adeptos, são pessoas instrumentalizadas para que todos os anos em que o 1º de Maio de Quelimane existe neste Moçambola, tem treinadores que começam com a equipa e não terminam. Existem aqueles que muitas vezes levam o barco a bom termo, mas muitas vezes há aqueles que sacrificam esta equipa. Não quero apontar aqui nomes, mas posso te garantir como jornalista desta província que nós, como direção do 1º de Maio de Quelimane, estamos muito atentos a essas artimanhas e vamos combater severamente, vamos até as últimas consequências. Se for para sair, sairemos nós e o treinador. Esta é a nossa decisão vertical e de homens retos. Falou aqui de condições. Que condições é que o 1º de Maio, por exemplo, não tem? Se calhar para tornar um pouco mais claro, porque se fala-se de uma forma um pouco camuflada, que temos falta de condições e tal, para ser um pouco mais explícito e claro, para trazer a luz para as pessoas de fato perceberem quais são as realidades ou as situações que o 1º de Maio passa, para de fato compreender e não ter esse tipo de comportamento. Especificamente fala de que condições? Bom, Zefanias Tcharnenko dizia: deve-se perceber que o 1º de Maio de Quelimane não tem as condições que tem um Costa de Sol, uma União Desportiva de Songo, não tem as condições que muitas outras equipas têm. Nós devíamos viver de meios dos nossos sócios, e a cultura de pagamento de cotizações é uma doença não só para a Zambésia, como para todo o país. As equipas que competem conosco neste Moçambola são equipas que têm patrocínio de equipas do Grupo A nível do nosso país. Nós não vamos nos queixar da falta de alguns apoios do governo provincial e queremos aproveitar aqui esta conferência de imprensa para agradecer ao governo provincial, mas somos aqueles que dizem a verdade. O que nós temos vindo a receber e o que nós temos em função das outras equipas que competem conosco neste Moçambola estão muito abaixo. Eu deixo para que, como jornalista, faça um jornalismo investigativo para ver até que ponto o 1º de Maio de Quelimane pode se equiparar, por exemplo, a um Ferroviário de Maputo, com quem jogamos ontem e ganhamos. A questão só uma questão. A questão dos prémios de jogo do jogador, como é que estão? Bom, eu, em nome do 1º de Maio de Quelimane e em nome do secretário-geral desta equipa, gostaria de aproveitar esta conferência de imprensa para dizer que estamos muito agradecidos pelos apoios que temos vindo a receber de pessoas de boa vontade desta província, mas, caros jornalistas, também se nós continuarmos a esconder as coisas, um dia que elas vierem a explodir, vocês podem nos acusar de cumplicidade. Marcos fazia-me aqui uma pergunta em relação aos prémios de jogo. O que ficou acordado é que este ano os prémios de jogo são de 6.000 meticais para empates e 10.000 meticais para vitórias. Tanto quanto eu saiba, das pessoas que nos prometeram, nós
temos vindo a receber esses apoios, que eu conheça uma ou duas vezes. Os jogadores vêm correndo de lá para cá sem esses prémios de jogos, por razões provavelmente que ultrapassam as capacidades do 1º de Maio de Quelimane. À volta deste assunto de prémio de jogos, respondo-lhe literalmente que causas burocráticas do atraso desses prémios ultrapassam as nossas capacidades e nós não queremos tornar essa conferência de imprensa para falar disto, mas porque respeito às suas perguntas e a sua pergunta particularmente, Jorge Marcos, e a STV e outros órgãos de comunicação social, posso lhe assegurar que estamos a mais ou menos uma dívida de 48 mil meticais em prémio de jogos para cada jogador. E são esses jogadores que sem esses prémios, sem esses salários, estão a correr, e com esse treinador que estão a correr. E pensamos que é uma das causas que nós verticalmente levantamos a cabeça e dizemos, vamos trabalhando. Aqueles que nos prometeram, nós temos fé que são pessoas responsáveis e não é por aí que nós vamos parar de trabalhar. Em termos salariais? Burocracia onde? No desembolso? Não quero desenvolver muito este assunto. Governo, Respeito a sua pergunta, mas já disse que a conferência de imprensa de hoje baseia-se normalmente, aliás, literalmente, em falar sobre a admissão do treinador. Está a cumprir com a sua parte? Está a honrar com aquilo que... Tens fontes do governo, tens o governo ao nível da cidade de Quelimane, podes fazer essa pergunta lá. O governo está ou não a cumprir? Eu ontem, em nome do porta-voz do governo, da equipa do 1º de Maio de Quelimane, fui injetado para vir para esta conferência de imprensa para falar à volta da demissão do treinador do 1º de Maio de Quelimane. Esta pergunta, provavelmente, depois de eu me reunir com a minha direção, poderei lhe dar. Mas a questão salarial, tendo em conta que são atletas, representam famílias, jogam, vibram, transpiram a camisola, como é que está a situação salarial dos jogadores e da equipe técnica? Já pagamos 2 meses, não mais do que umas 2 ou 3 semanas de salários e temos ainda alguns salários em atraso. Quantos meses? 2 ou 3 meses, mais ou menos.